O sistema de saúde de um país de primeiro mundo busca se espelhar no Brasil. Eu estou falando do Reino Unido. O NHS, sigla para National Health Service, ou Serviço Nacional de Saúde, vai experimentar colocar em prática a expertise do SUS por meio dos agentes comunitários de saúde. Basicamente, a ideia é entender e executar a experiência da saúde pública brasileira batendo de porta em porta nas casas dos ingleses. É uma tentativa de se aproximar do modelo brasileiro, que prevê acesso universal e integral, ou seja, para toda a população, independentemente da condição de saúde, o que vai além de apenas tratar a doença. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como Spotify, Apple, Deezer e iTunes. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu converso com minha colega de DW, a repórter Alice de Souza, que mora no Reino Unido e escreveu uma reportagem sobre as intenções britânicas de espelhar os serviços de saúde em quesitos que o SUS já aplica há décadas. A reportagem feita pela Alice pode ser acessada no site da DW Brasil. Esse projeto ele começou com 4 pessoas como agentes comunitários de saúde, cada um atuando com mais ou menos 20 famílias. Metodologias do SUS para melhorar o serviço de saúde do Reino Unido. Cientistas do Imperial College de Londres estudam como replicar o serviço desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde no Brasil, responsáveis pelo acompanhamento e também por filtragens básicas da saúde da população brasileira. Os pesquisadores trabalham em parceria com o Laboratório de Tecnologia, Informação e Resiliência do SUS e o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz Antônio Ivo de Carvalho. Um plano de 10 anos vai ser colocado em prática pelo governo britânico. E um dos objetivos é focar mais na prevenção, justamente por meio da aproximação de um maior acompanhamento nas comunidades. E, para isso, 25 áreas da Inglaterra devem começar a ser atendidas por agentes comunitários de saúde. E, devido a isso, eu me conecto agora com Londres, onde está a repórter Alice de Souza. Alice, o NHS é o sistema de saúde público que atua no Reino Unido, um país bem mais desenvolvido do que o Brasil em termos sociais e econômicos. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é como surgiu a ideia dos britânicos de se espelharem no modelo brasileiro. Bom, Guilherme, essa é uma história bastante curiosa, porque ela, na verdade, começou quase que por acaso. O médico Matthew Harris, que é hoje o pesquisador, que está conduzindo esse estudo sobre os ACS aqui no Reino Unido, ele, assim que se formou, foi para o Brasil. E lá no Brasil ele revalidou o diploma dele de médico e depois foi lá para o estado de onde eu sou, Pernambuco, para atuar como médico da família numa unidade básica de saúde da cidade de Camaragibe, que fica ali na região metropolitana no Recife. E quando ele chegou para atuar, no dia a dia, na rotina profissional dele, como médico da família, ele ficou impressionado com o trabalho dos ACS, que é uma função que não existe aqui no Reino Unido. Então ele via aquelas pessoas, que estavam ali para apoiar o trabalho dele, para ir, na casa dos moradores ali do entorno daquela unidade de saúde, e ele viu como aquilo dava um maior conhecimento para ele sobre quem era aquela população que estava ali no entorno, quais eram os problemas de saúde que elas tinham. Os ACS conseguiam deixar ele muito mais munido de informação para tratar aqueles pacientes, então isso chamou bastante a atenção dele. Isso foi no começo dos anos 2000, e quando ele volta, aqui para o Reino Unido, ele começa a querer trazer, esse serviço para cá. Então ele começa a tentar convencer o NHS a disponibilizar uma verba para implementar um serviço piloto. Porque aqui, na verdade, tudo é muito reativo, O General Practitioner, que é o GP, que seria no Brasil o médico de saúde da família, ele fica no posto de saúde, Então, as pessoas que têm que ir até lá dizer o que elas têm. Não tem alguém para fazer essa ponte como existe no Brasil, que são os ACS. E aí ele enfrentou bastante resistência, até por esse modelo diferenciado de atenção, mas ele conseguiu, depois de muitos anos, implementar esse projeto piloto que levou a essa possibilidade de expansão desse estudo para outras áreas do Reino Unido.
Alice, pegando esse gancho das diferentes maneiras de atuação, quais seriam as principais diferenças entre os sistemas de saúde britânico e brasileiro? Por exemplo, o que seria essa questão de o NHS atuar de maneira mais reativa em comparação com o SUS? Bom, Guilherme, o SUS e o NHS, eles compartilham princípios semelhantes, mas eles têm operações muito diferentes, né? É importante dizer que o NHS foi uma das inspirações para a criação do SUS, porque ele se pretendia ser um sistema de saúde, primeiro, público e gratuito, depois universal, ou seja, que chega a toda a população, né? Ele nasceu depois da Segunda Guerra, ali em 1948, mas quando o SUS nasce, em 1990, o SUS tem uma missão de chegar a uma população muito maior, né? Mais de 200 milhões de pessoas atualmente, que é a população brasileira. E essa população, boa parte dela é uma população vulnerável. Então o SUS nasce também com a missão de chegar a essa população mais vulnerável. Então o Brasil, ele decide investir muito na promoção e prevenção à saúde, que é justamente o que acontece por meio da estratégia de saúde da família, onde estão os agentes comunitários de saúde. Então, por meio dos agentes comunitários de saúde, o SUS, ele vai diretamente na casa das pessoas, ele pergunta como as pessoas estão, e assim ele consegue identificar não só doenças crônicas como diabetes, hipertensão, né? A escalada dessas doenças em uma determinada pessoa, como também ele consegue identificar quais são os outros fatores da vida daquela pessoa que estão comprometendo o acesso dela à saúde. Seja casos de violência doméstica, seja qualidade de água, seja problemas no trabalho, enfim, outras questões que interferem em como a pessoa acessa a saúde e na qualidade de saúde dessa pessoa. Enquanto que aqui no Reino Unido se investe muito mais na promoção de tecnologia, no trabalho de alta complexidade. Isso os próprios médicos, né, do Imperial College me falaram. Então, quando você faz um cadastro aqui no sistema de saúde, quando você chega no Reino Unido, por exemplo, como um imigrante, você recebe um número e você é vinculado a um GP, né, que é como se fosse uma unidade de saúde, uma clínica de saúde, onde está o General Practitioner, que é o que seria no Brasil o médico de saúde da família. Mas não existe ninguém para vir na sua casa e perguntar como você tá. Então, se você não tiver nenhum problema de saúde, não se sentir mal de nenhuma forma, e não for diretamente a essa clínica, você não acessa o serviço de saúde e o seu GP não lhe conhece. Que é, por exemplo, o meu caso. Eu nunca fui até o meu GP. Então, se eu estiver passando por algum problema de saúde, eu não apresentar nenhum sintoma e isso só for se manifestar de uma forma mais grave, eu só vou chegar a esse sistema quando eu já tiver num estágio mais grave. E essa é uma das grandes queixas, né, dos médicos do Imperial College de Londres, e por isso que eles estão estudando a possibilidade de converter, né, o sistema do NHS num sistema que também atue de maneira mais efetiva na prevenção e na promoção de saúde, como faz o SUS. E quais são as semelhanças entre o SUS e o NHS? Acho que a maior semelhança é o fato de que é um serviço público e gratuito, diferente do Brasil, né, onde a gente tem uma população de classe média, média alta, que acessa bastante o serviço privado de saúde. Aqui, boa parte da população, ela depende do serviço público. São dois sistemas que eles enfrentam, né, o desafio de lidar com pressões, né, de lidar com o envelhecimento da população, de lidar com filas de espera muito longas. Também são sistemas que são financiados com dinheiro público, então eles dependem das taxas. Por exemplo, quando você vem para o Reino Unido e você tira o visto, a maior parte do valor que você paga de visto é o valor do NHS. É isso que torna o visto para o Reino Unido, por exemplo, muito caro. É um valor que pode chegar a 3.000 libras, porque a maior parte desse dinheiro é o que você paga adiantado para ter direito a usar o NHS. Mas é isso lhe dá direito a ir ao posto de saúde se você estiver se sentindo mal, isso lhe dá direito a acessar medicamentos, você acessa, por exemplo, aqui anticoncepcionais gratuitos, você acessa medicamentos para saúde mental de forma gratuita, você é designado para uma farmácia que lhe entrega esses medicamentos perto da sua casa. Mas é isso, também como o SUS, são processos que muitas vezes demoram, então são sistemas que enfrentam pressões. E aí até por
isso que eles estão estudando essa implementação dos agentes comunitários de saúde, porque o Brasil ele é conhecido, né, o SUS ele é conhecido por lidar com pressões todo dia e pressões de toda ordem, não só uma pandemia, que é um evento extremo, mas com violência urbana, com acesso dificultado, com diferenças culturais e linguísticas da população brasileira, né? Basta a gente pensar que alguns médicos, eles atuam, né, em territórios indígenas e isso serve de inspiração para o NHS, né? Aqui também, se você tiver um problema grande, assim, quebrar um braço, quebrar uma perna, você consegue atendimento relativamente fácil, assim, quando as coisas escalam para uma alta, média complexidade. É isso, é um serviço de saúde pública que precisa atender uma população geral, então ele vai elencar prioridades. São sistemas que na ponta, no fim, pretendem ser universais e gratuitos. Alice, e como vai funcionar a experiência do NHS inspirada no serviço do SUS? Como vai ser desenvolvida essa pesquisa durante a próxima década? Essa experiência, né, ela começou... Foi bem água mole pedra dura, tanto bate até que fura, porque depois de muitos anos tentando implementar um projeto piloto, quando chegou a pandemia, enfim, o sistema aqui no Reino Unido, né, estrangulou, vários problemas se tornaram evidentes. Um deles era como não se conhecia a comunidade. Então isso foi uma brecha, uma possibilidade. Criassem um projeto piloto que foi implementado no centro-oeste de Londres. Esse projeto ele começou com 4 pessoas como agentes comunitários de saúde, cada um atuando com mais ou menos 20 famílias. Diante das evidências que essa primeira parte do projeto trouxe, eles convenceram o NHS, né, fizeram um projeto, conseguiram mais verba, fizeram uma parceria com a Fiocruz, e essa parceria com a Fiocruz, ela vai durar pelo menos 2 anos, nos quais se pretende fazer intercâmbio entre profissionais e entre pesquisadores, trocar a experiência, né, mostrar como acontece lá na prática no Brasil, trazer ACS brasileiros para cá e também compartilhar os resultados. Mas a ideia é que esses projetos, eles tragam evidências, né, e que eles deem subsídios para um plano que está sendo criado pelo governo trabalhista, que é um governo que assumiu no ano passado, para um novo plano que eles vão lançar agora, né? Espera-se que em junho, com diretrizes para a saúde aqui no Reino Unido. Espera-se que esse plano, ele caminhe na direção de ampliar os serviços de prevenção e promoção à saúde, como acontece no SUS, e que ele expanda essas iniciativas, né, esse serviço de ACS, para 25 territórios aqui na Inglaterra. Levem o NHS para um caminho de maior investimento na área de promoção e prevenção à saúde, para ver se de fato vai conseguir se implementar aqui o serviço de ACS como acontece no Brasil. E como os especialistas e também a população britânica encaram essa novidade? Bom, o médico Matthew e a médica Connie, eles são bastante entusiastas do serviço de ACS. Eles falam que na experiência que eles estão tocando, eles já têm alguns resultados bastante expressivos. A Connie, que atua, né, como GP, ela fala que hoje ela conhece muito mais a comunidade do entorno dela. Ela sabe quem são as pessoas, ela sabe o que as pessoas têm. Então isso melhorou bastante a qualidade do serviço que ela consegue dar. Eles conseguiram identificar alguns casos, por exemplo, de crianças atuando no cuidado, até um caso de cárcere privado, né, de uma pessoa que estava numa relação abusiva há mais de 30 anos, não conseguia acessar o serviço de saúde por isso, e agora está conseguindo acessar o serviço de saúde. Então, eles são bastante entusiastas, né? Saiu uma matéria falando sobre essa experiência, essa colaboração no jornal The Telegraph. E aí, no jornal, questiona-se também até que ponto o Reino Unido consegue implementar isso, e essa é uma dúvida que os médicos têm, porque existem 2 questões que são principais, assim. Uma é uma questão mais técnica, de financiamento. O financiamento aqui no Reino Unido do sistema de saúde, ele é diferente do Brasil, então existe um desafio de conseguir dinheiro para conseguir expandir esses serviços de ACS, mas existe uma questão cultural também, que é, no Brasil a população é uma população muito mais aberta, né, a receber pessoas que não conhecem dentro de casa, a abrir a porta da sua casa, então eles enfrentam ainda uma resistência, demora um tempo, né, para que as pessoas decidam abrir a porta e dar informações pessoais para os agentes comunitários de saúde. No Brasil, esse processo ele é muito mais rápido, mesmo que a pessoa seja da comunidade, mesmo que a pessoa seja uma pessoa conhecida do entorno, a dinâmica
social aqui ela é diferente. Existe também uma questão de até que ponto o sistema, né, de um país do norte global, ele está disposto a se inspirar e adotar uma experiência de um país do sul global. Então existe esse olhar um pouco colonizador também, que os médicos estão ali de formiguinha brigando para mudar, mas eles são bastante entusiastas, assim. Até agora, eles falam que não teve nenhum retorno negativo desses projetos piloto que eles testaram. Então, de fato, a expectativa é que, com algumas adaptações, óbvio, diante da cultura e da parte operacional, eles consigam trazer para cá o serviço dos ACS, como acontece no Brasil. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Alice de Souza pelas informações e bastidores compartilhados neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final é da Érica Cocai e a coordenação é da Luísa Frei. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.